Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente porque a minha proposta aqui é falar sobre coisas que eu gosto e tenho interesse de desenvolver aqui com vocês. Então, sou Yuri Sena, psicólogo clínico, e hoje eu gostaria de falar de algo que marcou muito a minha vida. A banda Black Sabbath. Vamos lá? A despedida de Ozzy Osbourne e a banda Black Sabbath não é apenas o fim de uma era para o heavy metal, mas um marco emocional para milhões de fãs e para a história da música. O evento ele foi realizado no estádio Aston Villa, em Birmingham, e reuniu lendas do rock, novas gerações e uma plateia global, celebrando o legado de uma banda mais influente de todos os tempos. Algumas bandas não fazem músicas, fazem memórias, fazem abismos, fazem silêncio. E quando umas dessas bandas chegam ao fim, não é só o som que para, é o tempo. Não foi só um show, foi uma despedida. E todo adeus, quando é verdadeiro, tem algo litúrgico, como se o mundo perdesse uma nota, e com ela uma parte da alma. Black Sabbath não terminou apenas sua jornada com glória, terminou com verdade. Com um corpo velho, com uma voz falhando, com o mundo em ruínas ao seu redor, mas também com dignidade. Ozzy Osbourne não se despediu como um ídolo, ele se despediu como um homem. Frágil, mas inteiro. Caótico, mas lúcido. Mortal, mas eterno. O Sabbath nunca foi o entretenimento, foi exorcismo. Enquanto o mundo celebrava o verão do amor, eles escreviam a trilha do inverno da alma. O encontro com a sombra. Eles amplificaram o inconsciente coletivo da noite. E foi ali, no concreto rachado da Inglaterra industrial, que o rock deixou de ser performance e virou ritual. Ozzy nunca teve uma voz bonita, mas teve uma voz assombrada, como se cada sílaba viesse de um buraco da infância, onde o menino que viu os pais empobrecer ainda gritava por ele. Nos palcos da despedida a voz falhou, mas a alma cantou, e talvez seja a mais importante. Black Sabbath é o som de quem não se adaptou, de quem se transformou a dor em riff, de quem fez raiva uma forma legítima de existir. Freud talvez chamasse isso de pulsão de morte, Nietzsche de vontade de potência, Ozzy chamou isso de rock and roll. Mas no fundo, era tudo a mesma coisa, a recusa de viver anestesiado. Todo fim real exige luto, e a despedida de Sabbath não foi só um adeus de uma banda. Foi o fim de uma geração. A geração que acreditava que a música podia ser ritual, que o palco podia ser altar, e que gritar no escuro ainda era uma forma legítima de oração. No eco final, o que a gente ouvia era silêncio. Um silêncio cheio de sentido, um sentido que pulsa. Que Sabbath não é uma banda, é um símbolo de tudo que não se encaixa, de tudo que dói e ainda assim pulsa, de tudo que não morre, mesmo quando chega ao fim. Poucas vezes na história da música um adeus foi tão coletivo. Não era só Birmingham que se despedia, mas milhões de pessoas em torno, em todos os fuserários conectados pela mesma emoção. Ozzy nunca foi técnico, mas era visceral. Sua voz era um instrumento de exorcismo, não de virtuosismo. A fragilidade da voz no adeus não diminui a sua força, pelo contrário. Revela a coragem de ser vulnerável diante de todos nós. Como Johnny Cash em seus últimos discos, Ozzy nos mostra que a verdade da arte está nas rachaduras da voz. Sabbath foi catártico, de uma maneira coletiva. Era a música dos que não tinham medo de olhar para o abismo. Seus riffs eram um grito primal, e não o conformismo. Ele não consola, ele te faz acordar. Como Dostoiévski, Sabbath nos leva ao fundo do poço para mostrar que ainda há vida ali. Envelhecer no palco é um ato de coragem, é dizer adeus. É dizer, eu fui, eu sou, eu ainda serei, enquanto alguém tocar esse acorde.
Enquanto houver alguém disposto a desafinar o mundo, o riff continuará. O fim não é o silêncio, é a reverberação. Não é o fim de um som, é o silêncio do mundo depois que ele foi ouvido. O que morre aqui não é apenas uma banda, é a ilusão de que a fúria seria eterna. Mas se há beleza nisso, é porque no fim não apagou o que foi vivido. Black Sabbath não era uma banda comum, muito pelo contrário. Era uma evocação enquanto os outros cantavam sobre amor, juventude ou liberdade. Sabbath falava de guerra, vício, loucura e inferno. Não porque eram perversos, mas porque viam o que ninguém queria ver. Sabbath de alguma maneira foi o blues do operário britânico cansado. O grito abafado do jovem afundado em heroína. O reflexo do horror de uma sociedade pós-industrial. Sabbath, de alguma maneira, era um sintoma social. Não era uma cartaz da violência. Esse é o sintoma. O sintoma, ele ali surge como uma formação de compromisso. O gozo do recalcado retorna em forma distorcida, e Sabbath é isso. O retorno do reprimido de uma geração esmagada pela guerra. Pela classe, pelo niilismo. Poderíamos também falar que era uma banda que se formou um significante real, nomeando o que o outro social não suporta. Enquanto os Beatles eram o ideal do eu, da Inglaterra moderna, Sabbath era seu sintoma inconsciente. Eles não cantavam o inferno, eles eram o eco das suas entranhas. Não sendo um produto da indústria, mas máquina desejante que cuspia afetos brutais. Uma banda delirante, no melhor sentido, porque falava da dor, sem fazer da dor um espetáculo domesticado. É o som do ser lançado no mundo, espremido entre engrenagens. E Sabbath expressa esse ser para a morte, cotidiano. A alienação ela não é só social, é existencial. É o sujeito alienado do fruto do seu trabalho. Ou o ser que perdeu a linguagem do sagrado. E seu riff grave e repetitivo não é técnica, é martelo, bigorna, sirene, o som de quem foi reduzido a coisa. O homem lúcido no meio do absurdo. Sabbath é a recusa em negar o horror. É a banda que não se anestesiou, que não buscou redenção, mas testemunho. Que ali de alguma maneira existiu a vontade de uma potência trágica, uma afirmação da vida mesmo em sua dimensão de queda. O Dionísio sem maquiagem, o Orfeu que ficou no submundo por escolha. A personificação da sombra, aquilo que a cultura vitoriana escondeu. Eles escancararam. A loucura, o vício, a guerra, são o que a psique projeta no outro. Sabbath devolveu isso ao sujeito. Enquanto o mundo pedia esperança, eles ofereceram lucidez. Foi o que restou quando o sonho inglês apodreceu. Sabbath não nasceu da alegria da música. Nasceu da dor de existir no mundo, que não fazia sentido. É isso que fez deles mais do que músicos, fez deles xamãs do colapso. Eles não nos curaram, nos disseram que a dor não era só nossa. Black Sabbath é o som de quem não se adaptou, de quem transformou a dor, de quem fez da raiva uma forma de existir no mundo. Mas no fim era a recusa de viver anestesiado. Essa raiva transformada em arte é a sublimação mais poderosa. Não esconde o horror, mas transforma em rito. Sabbath encontra seu nervo central, não na redenção, apenas na afirmação mesmo do abismo. War Pigs, por exemplo, é uma crítica contra o conformismo estético e a afirmação de um mundo feio, sujo, brutal, mas ainda assim digno de ser enfrentado com arte. O homem trágico ele não pede consolo, ele canta sobre o horror com os dentes cerrados. Enquanto seus riffs repetitivos e hipnóticos, a gente pode pensar como um pedaço de som que marca território no caos, criando assim seu território sonoro dentro do colapso social, sendo uma casa, um casulo, uma trincheira, o mundo desmorona lá fora.
Mas enquanto esse riff tocar, existe chão. Um gerenciamento entre som, corpo e raiva produz a vida onde só havia entropia. Uma banda que não organiza o mundo, mas o atravessa com intensidade. E o real é o que escapa dessa simbolização. A guerra, o vício, a morte são real. E o Sabbath não tenta representar isso com suavidade. Eles gritam o que não pode dizer. E, por exemplo, o riff de Children of the Grave não explica. Ele denuncia. Ele é a voz do sujeito quando o simbólico falha. A raiva nesse contexto não é sintoma, é linguagem. O riff é o que sobra quando o mundo já não tem palavras. Sabbath não pediu para entender, pediu para sobreviver. Você não precisa ser forte, só precisa distorcer a sua dor até ela virar som. Black Sabbath nos ensinou que existe dignidade na fúria, que não é preciso estar calmo para ser profundo, que a arte verdadeira não precisa consolar, precisa existir, mesmo que doa, e que às vezes gritar é a única forma de ainda estar vivo. A despedida de Ozzy não é só um fim, é um luto coletivo, porque um ícone como ele se cala, não é só a banda que silencia. É uma parte da nossa adolescência, da nossa raiva, da nossa solitude barulhenta que se despede. O Ozzy, ele não é apenas um cantor, ele encarnou o arquétipo do louco ali, profético. O trickster embriagado que revela verdades, dançando no limiar entre a genialidade e a ruína. Todo mito é vivo, também uma tragédia em câmera lenta. E o Ozzy representa ali o fim de uma função. Não estamos apenas assistindo à aposentadoria de um artista. Estamos velando o fragmento do inconsciente coletivo que gritou por nós quando não tínhamos palavra. Isso é o fim de uma era mítica. Um herói do submundo que volta ferido demais para continuar, mas não sem antes passar a tocha. Freud, em O Luto da Melancolia, nos ensina que o luto verdadeiro ele exige trabalho psíquico e precisamos desinvestir a libido. No caso de Ozzy, o objeto não é só ele, é a própria juventude que ele representava. O sujeito que gritava Crazy Train aos 17 anos agora se vê diante da mortalidade do seu ídolo e da sua própria. E com ele saindo de cena, e vai embora também a fantasia de uma eternidade. Resta o furo, resta o real, resta o eco de um tempo que não volta. O metal, como subcultura, sempre foi um espaço de elaboração da raiva e da exclusão, especialmente meninos e homens atravessados pela vergonha, pelo bullying, pelo inadequado. E Black Sabbath oferecia soluções, oferecia espelho. E se você cresceu nesse universo, percebe que Ozzy berrava por você. O jovem reconhece seus impulsos destrutivos no som e por isso não se torna escravo deles. O sagrado se manifesta nos ritos porque marcam a travessia entre os mundos. Perder Ozzy é deixar para trás não apenas uma banda, mas uma versão nossa. É como se um xamã morresse e nos fôssemos obrigados a atravessar o deserto sozinho. Não estamos só nos despedindo do Sabbath, estamos enterrando o garoto que precisava do Sabbath para continuar vivo. Não é só o fim de uma banda, é o fim de um idioma psíquico que traduziu a nossa dor, nossa revolta, a nossa esperança sombria. Mas talvez, nesse silêncio que resta, a gente encontre o que realmente fomos o tempo inteiro, sobreviventes do próprio vazio, filhos bastardos do abismo e ainda assim vivos. De alguma maneira, o espírito da banda ele permanece como mito, símbolo, força interior. O luto, ele é o reconhecimento de uma perca simbólica, um objeto A que não volta mais. Aqui o fim de Sabbath ele opera como esse ritual coletivo de separação. E a gente também consegue perceber que o luto, ele não é só a dor de perder algo amado, mas o momento em que nos damos conta de que o desejo ele não poderá mais se apoiar naquele ponto de gozo, de satisfação. É isso que causa o impacto visceral da cena. E esse show ele não foi só o fim de uma banda,
mas um colapso de um imaginário. O riff final ele não gritou, ele cessou. E isso é o real. Ao falar que todo adeus verdadeiro tem algo de litúrgico, você não invoca apenas uma ideia de que a arte é um ritual de travessia. O imaginário arquétipo, ele é a alma do mundo. E eventos como esse funeral musical são epifanias do coletivo. E é ali que o riff vira algo simbólico de um arquétipo. O guerreiro ferido de volta ao chão. Não como herói, mas como mito. Ozzy ele não saiu ovacionado por causa da sua potência. Saiu reverenciado por sua queda. Como talvez Cristo cansado na cruz, ou Orfeu silenciado na beira do inferno. Também podemos pensar que a potência de um corpo não é sua força física, mas a capacidade de afetar e ser afetado. E Ozzy, ali, mesmo frágil, mobilizou multidões. O que é grande no homem é ele ser ponte e não um fim. E ali, Ozzy é ponte entre o humano e o mítico, entre o som e o silêncio. Ele se retira com dignidade de quem não resistiu ao tempo. Mas também não se rendeu a ele. Essa foi a última dança de um Dionísio ao quebrado, e ainda assim, foi uma dança. A eternidade, ela não precisa de vigor, ela precisa de presença. Esse show, ele não representou apenas o fechamento de uma identidade, mas a liberação de um devir fantasma. Sabbath se dissolve não como uma unidade fechada, mas como a multiplicidade em multidão. O fim é um rinorteilo invertido, o riff que se repete, mas se dissolve. Não houve um final com ponto. Houve uma nota que se esticou até o silêncio virar parte da música. Mas o show ele não terminou como começou. Não havia mais fúria, havia memória. E no eco final daquele riff eu via o silêncio de quem cumpriu seu destino. A gente pode pensar que o envelhecimento é a etapa mais espiritual da vida, porque ela nos aproxima da morte, mas também, se formos honestos, nos aproxima de quem realmente somos. E Ozzy, doente, vacilante, ainda se reergueu. Não era para ser ovacionado, mas para agradecer, não pela fama, mas pela chance de ter deixado uma marca. Então sim, Sabbath não foi só uma banda, foi um símbolo de tudo que não se encaixava, de tudo que dói e ainda se impulsa, de tudo que não morre, mesmo quando chega ao fim. Eles se foram, mas o riff ficou, e talvez a eternidade seja isso, um solo que nunca resolve, mas também nunca se cala. Comenta aqui embaixo qual música do Black Sabbath marcou sua história, e se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que sabe que o fim é às vezes só o início da reverberação eterna. Valeu? Agradeço a vocês e até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.